canônicos, considerados não inspirados por Deus, de autoria desconhecida e escritos muito depois dos evangelhos canônicos. Tem uma passagem neste livro que declara: a companheira do Salvador é Maria Madalena, mas Cristo amou-a mais que todos os discípulos e costumava beijá-la na boca. A verdade. Segundo especialistas na escrita original em grego, as partes comprometedoras desta passagem, por exemplo, Salvador, mas Cristo amou-a e boca, estão apagadas, o que faz com que a tradução da forma que eles colocaram simplesmente não existe. É apenas uma dedução, podendo a frase ser totalmente diferente. Quando nós falamos sobre o cânon sagrado do Novo Testamento, houve um grande concílio na cidade de Niceia no ano 325. Nesse concílio, a igreja reuniu 318 bispos, foi a mando de Constantino, o imperador romano daquela época, e ele queria unificar o cristianismo. Havia muitas heresias dentro do cristianismo, havia muitas falsas filosofias dentro do cristianismo, principalmente o gnosticismo. Havia também o arianismo, o docetismo, o marcianismo e muitos outros ismos, muitas outras heresias que estavam combatendo o cristianismo. Mesmo a igreja estava dividida, havia muitas pessoas que estavam do lado de Ário, que defendia um Cristo humano, e havia muitas pessoas que estavam do lado de Atanásio, que defendiam um Cristo divino. Então eles fizeram esse grande concílio com a presença de 318 bispos para discutir a questão da divindade de Jesus Cristo e também para definir quais os livros que seriam canônicos e quais os livros que não seriam canônicos. Naquela época, muitos pais da igreja haviam montado o seu próprio cânon e sem muito critério, mas agora com esse grande sínodo da igreja, com a representação de bispos de quase o mundo inteiro, conhecido daquela época, eles conseguiram então definir quais os livros canônicos e quais os livros que não eram canônicos. Para vocês terem uma ideia, naquela época havia cerca de 60 evangelhos. Desses 60 evangelhos foram selecionados apenas 4 evangelhos. O evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Havia muitos livros pseudepígrafos, são livros de inspiração também duvidosa. Na verdade, eles usavam o nome de autores que, na verdade, não foram aqueles autores que escreveram esses livros. Por exemplo, o Apocalipse de Abraão, o Apocalipse de Pedro, o Evangelho de Barnabé e muitos outros livros totalmente falsos, que os pais da igreja tiveram muito trabalho para selecionar e então definir o cânon sagrado no Concílio de Niceia em 325. Naquele tempo, dos 318 bispos que estavam presentes naquele concílio, apenas 2 bispos votaram contra a divindade de Jesus Cristo. Mas se você ler no livro de Dan Brown, ele diz, no Código da Vinci, que a maioria votou contra a divindade de Jesus Cristo, mas isso não é verdade. Apenas 2 bispos votaram contra a divindade de Jesus Cristo. As especulações vêm também de outro evangelho gnóstico, ou seja, não inspirado por Deus. O Evangelho segundo Maria Madalena, o qual se descobriram fragmentos nos anos de 1940 e dizia que Maria Madalena era a preferida de Jesus. A verdade. Ser a preferida de Jesus pode ser em vários sentidos. A preferida em quê? Além de não sabermos o autor, com certeza não foi a verdadeira Maria Madalena. Uma das piores heresias que surgiram no segundo século da história do cristianismo foi o gnosticismo. Realmente foi uma das piores heresias, porque o gnosticismo tentou destruir o cristianismo puro, o cristianismo apostólico, toda
a filosofia de Jesus, as verdades que Jesus pregou através dos evangelhos. O gnosticismo é uma mistura, uma miscigenação, é um sincretismo das religiões pagãs da Babilônia, do Egito, mesmo da Grécia, da Cilícia, e também misturaram um pouco de cristianismo. E eles criaram uma filosofia com alguns conhecimentos secretos, e o objetivo do gnosticismo era destruir o cristianismo verdadeiro, o cristianismo puro que os apóstolos pregaram. Opus Dei. A Opus Dei é o único ponto da trama de Dan Brown que abrange uma polêmica real e não obra da sua própria imaginação. A Opus Dei não é uma sociedade forjada ou fantasiosa como o Priorado de Sião. Fundada em 1928 pelo padre espanhol José Maria Escrivá de Balaguer, a Opus Dei tem mais de 84 mil membros no mundo todo, sendo que mais de 1.700 membros estão no Brasil. Esta é a instituição mais polêmica e controversa da Igreja Católica, por causa da sua quantidade de segredos e práticas como a autoflagelação, a mortificação, entre outros estranhos rituais. A organização se divide em duas categorias fundamentais: os supernumerários, que vivem fora dos locais onde se abrigam os membros da organização, que somam mais de 70% de seus afiliados, e os numerários, que praticam o celibato e se submetem à mortificação corporal, práticas que incluem o cilício, uso de uma cinta com pontas, aplicada sobre a coxa e apertada até sangrar, e da disciplina, uma espécie de chicote de corda com que se golpeiam as costas ou as nádegas. Muitos dos que deixam a Opus Dei fazem duras críticas referente ao clima de repressão e obediência absoluta exigidos na organização, e dizem que não tinham conhecimento dos compromissos que estavam assumindo e dos procedimentos radicais adotados pela seita. Com o passar dos anos, a igreja fugiu para longe da verdade da Bíblia Sagrada, aquele cânon sagrado que a própria igreja montou no final do segundo século. No ano 786, a igreja começou a vender relíquias, relíquias que eles diziam que eram sagradas, relíquias que expulsavam demônios, relíquias que traziam saúde para as pessoas. Eles começaram a vender pedaços da cruz de Cristo. E pense comigo, haja madeira para vender pedaços da cruz de Cristo em toda a Europa. Eles começaram a vender terra do túmulo de Jesus. Eles vendiam no saquinho e as pessoas guardavam em casa, porque aquela terra do túmulo de Jesus expulsava os maus espíritos, os demônios. E haja terra para ser vendida em toda a Europa. Mas lembre-se que o túmulo de Jesus foi escavado numa rocha e não havia terra. Eles vendiam também pedaços da Arca de Noé, eles vendiam penas do anjo Gabriel, eles vendiam penas da pomba do Espírito Santo, eles vendiam leite de Maria Santíssima, pasmem. Tudo isso eles vendiam, eram meras ilusões, meras fantasias, e as pessoas foram enganadas. E hoje existem muitas outras relíquias famosas, como o Santo Sudário, que eles já encontraram, e hoje estão em busca do Santo Graal, que até hoje não encontraram. E eles colocam o poder nas relíquias, não o poder em Deus, o poder nas relíquias, não o poder de Jesus Cristo. Essa foi realmente uma distorção muito grande dentro da história do cristianismo. Sabem, meus queridos, o Senhor Jesus adotou aqueles que creem nele. Você sabia disso? Você sabia que Jesus adotou a todo aquele que acredita no seu sacrifício na cruz do Calvário? Vejam lá em João, no capítulo 1, no versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Será que isso foi barato?
Não foi barato. Custou muito. Nós sabemos que no tempo da escravidão havia um grande comércio de escravos. E sabem, às vezes um escravo estava em uma fazenda e era vendido para outra fazenda. Ele pagava o preço e o levava. Nós somos escravos do pecado e Jesus nos comprou. E o preço que